O sol estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto ele dirigia de volta para casa. Pensava em como aquele dia havia sido tipicamente banal, repleto de compromissos e rotinas. Mas à medida que se aproximava da casa familiar, algo no ar parecia diferente. Havia uma eletricidade sutil, uma expectativa inusitada que o deixava inquieto. Ao abrir a porta, o aroma do jantar caseiro o acolheu, mas não pôde deixar de sentir que a tranquilidade habitual estava prestes a ser quebrada. O jovem subiu as escadas, seu coração batendo mais rápido, como se estivesse prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo em sua vida. Essa noite, ele não sabia, mas a rotina daria lugar a uma reviravolta inesperada. Ao abrir a porta do quarto, o que viu deixou seus sentidos em alerta máximo. Os olhos dele se alargaram e seu coração disparou enquanto absorvia a cena, sua madrasta, Marcela, em um momento que fugia ao controle da razão. A luz suave do abajur destacava cada curva de seu corpo, e aquele olhar profundo e cheio de intensidade parecia transbordar emoção. Aquilo não era apenas um flagrante, era uma revelação que desafiava a estrutura da sua existência. O jovem sentiu o calor subir à sua face e um turbilhão de emoções o tomou. Aquela visão o fez questionar tudo o que havia entendido sobre amor, desejo e fronteiras. Ele estava paralisado, dividido entre o impulso de sair correndo e a irresistível tentação de ficar e observar. Após o choque inicial, uma onda de confusão tomou conta de seus pensamentos. Ele se sentia em um labirinto de sentimentos contraditórios, onde a culpa dançava de mãos dadas com uma atração avassaladora. Cada lembrança das interações que tiveram ao longo dos anos se transformava em um mosaico de sentimentos complexos. Era impossível ignorar a química que havia se formado entre eles, mas o peso da culpa pressionava seu coração. Questionava-se se aquilo que sentia era realmente amor ou apenas uma ilusão. As sombras da moralidade pairavam sobre ele, e a incerteza o consumia. Ele precisava entender a profundidade de suas emoções, mesmo sabendo que essa jornada de autodescoberta poderia custar muito mais do que desejava. O dilema moral o perseguia como uma sombra, sussurrando dúvidas e medos. Deveria confrontar sua madrasta, expor o que havia visto e arriscar a relação que tinham construído? Ou seria melhor manter aquela visão trancada em seu coração, uma lembrança silenciosa de uma descoberta que poderia mudar tudo? O jovem passava noites sem dormir, as paredes do seu quarto testemunhando sua luta interna. A cada dia que passava, o peso do segredo aumentava, assim como a tensão entre eles. O desejo e a necessidade de estar próximo de Marcela se intensificava, mas a culpa manteve-se como um espectro, lembrando-o das consequências potenciais. Finalmente, ele sabia que a decisão que tomasse o levaria a um caminho sem volta, e a pergunta se tornava cada vez mais clara: até onde ele estava disposto a ir em nome de seus sentimentos? Aquela noite, embora carregada de tensão, trouxe consigo uma inesperada oportunidade. Após o flagra, eles se encontraram em um pequeno canto da casa, um espaço onde as sombras dançavam e as paredes pareciam ouvir. O silêncio era denso, mas repleto de promessas não ditas. Marcela, com olhos que brilhavam sob a luz suave da lâmpada, quebrou o gelo. Eu não deveria, mas sinto que precisamos conversar, disse com um tom de voz que ecoava sinceridade. Aquela conexão inicial se transformou rapidamente em algo mais profundo, um reconhecimento de que os sentimentos que estavam surgindo não poderiam ser ignorados. Cada palavra trocada era como uma peça de um quebra-cabeça, encaixando-se lentamente para revelar uma imagem que não haviam previsto. Eles conversaram por horas, navegando por suas dúvidas, medos e anseios, percebendo que compartilhavam uma necessidade urgente de entender o que havia entre eles. Ali, naquele espaço coberto por segredos, gradativamente começaram a se despir de suas defesas. O vínculo que se estabelecia era intenso, uma chama que iluminava o escuro e prometia algo que mudaria suas vidas para sempre. Os primeiros encontros foram repletos de um misto de ansiedade e excitação. Marcela e o jovem encontraram ocasiões furtivas para se verem, cada momento carregado de uma paixão que os consumia. Eles se encontravam em lugares inesperados, a garagem, durante a madrugada, ou no pequeno estúdio de pintura que ela usava. Cada troca de olhares, cada suave toque era uma eletricidade pulsante que ecoava em seus corações.
Aqueles momentos logo se tornaram um refúgio, um escape do peso da realidade que era a vida cotidiana. Era uma dança delicada entre prazer e culpa, onde as fronteiras se tornavam cada vez mais turvas. O jovem se perdia na doçura do riso de Marcela, na forma como seu cabelo caía sobre os ombros, como um convite silencioso. E quando seus lábios se encontraram pela primeira vez, o mundo externo desvanecia, e eles eram apenas duas almas se entregando a um desejo avassalador, ignição de algo tão impossível quanto irresistível. Mas mesmo na intensidade da paixão, uma sombra permanecia, lembrando-os de que o que estavam vivenciando era, de fato, proibido e poderia desmoronar a qualquer momento. Conforme a conexão entre eles se aprofundava, os dilemas morais tornavam-se uma constante no pensamento do jovem. Ele se viu confrontado por questões angustiantes. Até que ponto ele estava disposto a ir por um amor que sabia ser socialmente condenável? As memórias dos encontros furtivos eram inundadas de felicidade, mas também acompanhadas por ondas de preocupação. Se isso for descoberto, como ficaria nosso relacionamento? E meu pai? O jovem se perguntava se estavam realmente construindo algo puro ou simplesmente se entregando a uma fantasia. O peso da descrença ameaçava seus momentos de alegria, e a íntima vulnerabilidade de Marcela não fazia com que a situação fosse mais fácil. Ele viu em seus olhos não apenas desejo, mas também um toque de medo que refletia suas próprias inseguranças. As questões não se limitavam a eles, ressoavam nas paredes da casa, onde as risadas antes inocentes agora pareciam ecoar um aviso. Cada toque, cada sussurro aquecia seu corpo, mas também trazia à tona dilemas que ecoavam como uma sinfonia dissonante em sua mente. À medida que os encontros clandestinos se tornavam mais frequentes, o medo de serem descobertos pairava sobre eles como uma nuvem negra. O jovem e Marcela se tornaram expertos em esconder seus momentos juntos, mas cada olhar furtivo e cada sorriso compartilhado nas reuniões familiares ficavam impregnados de um nervosismo palpável. Eles se tornavam adeptos da arte da dissimulação, criando histórias para justificar suas ausências. Contudo, a pressão da sociedade e o temor das consequências pesavam em seus corações. As sussurros maldosos da vizinhança e a possibilidade de olhares desaprovadores das amizades os aborreciam. Marcela tornava-se uma constante em seus pensamentos, mesmo quando estavam separados, e ele se via refletindo nas nuances do que significava estar apaixonado em um mundo que não aceitaria sua união. As interações cotidianas tornavam-se um verdadeiro campo de batalha emocional, onde cada ato inocente poderia ser mal interpretado. Eles precisavam encontrar um jeito de equilibrar suas almas apaixonadas com a realidade implacável, ou arriscar perder não somente o amor, mas também o espaço que haviam construído na vida um do outro. Um ano se passou desde aquele encontro fatídico que desencadeou uma tempestade emocional na vida do jovem e de Marcela. No início, o que começara como uma paixão arrebatadora agora parecia uma dança tortuosa entre desejo e culpa. O peso do segredo pesava como uma âncora, dificultando cada sorriso trocado ou toque furtivo. Eles haviam vivido momentos cativantes, mas também horas de angústia, questionando-se sobre o que realmente estavam construindo. O jovem frequentemente se encontrava perdido em seus pensamentos, imaginando se a felicidade que sentiam era genuína ou simplesmente uma ilusão alimentada pela clandestinidade. Cada dia trazia consigo a incerteza da descoberta, os ruídos da casa pareciam mais altos, as risadas de seu pai, mais inquietantes. Marcela, por sua vez, mostrava sinais crescentes de cansar-se do jogo, embora seu olhar continuasse a brilhar quando estavam juntos. Eles se tornaram guerreiros na luta contra as sombras da moralidade e dos segredos, mas as cicatrizes emocionais começaram a se tornar visíveis. A intensidade da conexão ainda era palpável, mas algo mudará sutilmente. As conversas, antes leves e despreocupadas, agora eram tingidas de um peso emocional que ambos tentavam ignorar. O que antes parecia um amor imortal, agora se transformava em um campo minado de inseguranças, onde cada passo precisava ser calculado com cuidado. Naquele primeiro ano de segredo, o amor evoluíra, mas também se tornará um desafio diário. A tensão dentro da casa aumentava como fumaça prestes a incendiar. O jovem e Marcela se tornaram mestres na arte de esconder seus encontros, mas a pressão crescente começava a deixá-los inquietos. Uma noite, ao se encontrarem na garagem,
Sentiam o gosto da adrenalina em seus lábios, mas a atmosfera tinha um novo tempero, havia um medo palpável de serem descobertos. Murmúrios nas conversas da família se tornaram uma fonte de ansiedade. O jovem escutava atentamente, vendo que a vigilância de seu pai parecia mais acentuada. O clima que antes fora de expectativas e alegria agora se tornará um campo minado repleto de desentendimentos. Em uma das noites, um comentário inocente feito pelo pai sobre a casais jovens foi como um raio que cortou o ar, alimentando as chamas das inseguranças. A relação entre o jovem e Marcela estava mudando, as preocupações sobre a descoberta tornavam tudo mais complicado. O calor dos encontros estava sempre presente, mas agora a culpa e o medo de serem descobertos pairavam como uma lâmina sobre a paixão que viviam. O medo e a paixão estavam em um duelo constante, e algo tinha que dar. Um dia, ao se encontrarem na mesma garagem, Marcela, com a voz trêmula, questionou: "Sinto que essa situação está nos consumindo. O que vamos fazer?" A incerteza no ar era palpável. O jovem, com o coração apertado, sabia que precisava tomar uma decisão: continuar vivendo naquele limbo ou encarar a realidade. As pequenas fugas que antes eram repletas de paixão tornaram-se minutos pesados de reflexão. Naquele dia, enquanto estavam juntos em um banco no parque, o jovem olhou para Marcela, seu coração pulsando entre o desejo e a responsabilidade. O sol brilhava, mas não conseguia dissipar as nuvens de dúvida que pairavam sobre eles. "Estive pensando sobre nós", ele iniciou, a voz soando hesitante. Marcela olhou nos olhos dele, esperando pelas palavras que não vinham. Era uma conversa que ambos temiam, mas que havia se tornado uma necessidade premente. Eles começaram a explorar suas vidas, as decisões que haviam tomado e as consequências que precisariam enfrentar. "Essa relação é amor ou apenas um desejo que se alimenta do proibido?", perguntou Marcela, sua insegurança transparecendo em seu tom. "Eu te amo, mas não sei se podemos continuar assim. O peso do segredo está me desgastando", completou. O jovem sentiu o peso dessas palavras. Havia um vínculo intenso entre eles, algo que ia além de uma simples aventura, mas a fragilidade da situação tornava cada momento uma aventura arriscada. Eles refletiram sobre seus desejos de um futuro juntos, mas também enfrentaram a dura realidade de que a sociedade não aceitaria tal união. Queriam mais, desejavam liberdade, mas tudo o que tinham era a sombra de um amor secreto. Naquele momento, entre palavras sussurradas e olhares profundos, ambos sabiam que teriam que decidir se poderiam lutar por aquele amor ou se era hora de deixá-lo ir. Após longas discussões e momentos de reflexão, chegou o dia da verdade. O jovem e Marcela sentaram-se juntos no sofá da sala, suas mãos entrelaçadas enquanto os pensamentos giravam como uma tempestade. O que se aprenderá durante um ano parecia tão distante do que iriam enfrentar agora. O jovem sentiu o peso do mundo sobre seus ombros, mas havia uma determinação crescente em seu olhar. "É hora de sermos honestos, não só conosco, mas também com meu pai", ele disse. Marcela, embora hesitante, assentiu. O medo e a expectativa se misturavam no ar. A ideia de revelar a verdade os fazia tremer, mas a liberdade da honestidade acenava como um farol, prometendo alívio. Cada um, com seus próprios medos, sabia que a hora da confronto iria moldar o futuro. O jovem falou sobre o amor, a conexão que sentia, e foi se preparando para a chance de descrever a profundidade de seus sentimentos de uma maneira que fizesse sentido ao pai. Ele não podia mais viver sob a sombra do segredo. Era hora de enfrentar as consequências e dar voz à verdade que ambos carregavam. Ele olhou nos olhos de Marcela, e a desnudava ainda mais à medida que se aproximavam do momento da revelação. O que quer que acontecesse, estava preparado para enfrentar ao lado dela. Eles se levantaram, mão na mão, determinados e prontos para o que fosse que a vida lhes reservasse. Era o momento de se libertar das correntes do segredo, independentemente do que isso significasse para o futuro deles. Sentados no sofá, o jovem e Marcela sentiram a tensão tomar conta do ar. O coração batia acelerado, e cada olhar trocado era uma mistura de medo e esperança. "É hora de sermos honestos", ele declarou, a voz falhando levemente. Marcela, com os olhos brilhantes de emoção, apenas assentiu.
Eles se levantaram e, entrelaçados, avançaram para o quarto onde o pai estava. A atmosfera estava carregada de expectativa, como nuvens que prenunciavam uma tempestade. O jovem engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Ao abrir a porta, o pai levantou os olhos do jornal, curioso para saber o que estava acontecendo. Pai, precisamos conversar sobre algo importante, começou ele, a voz firme mas tremente. Enquanto falava, a conversa fluiu como um rio turbulento, cada palavra deixando marcas nas faces de ambos. Ele expôs os sentimentos que desenvolveu por Marcela, seu amor, suas dúvidas e, acima de tudo, sua determinação em viver a verdade que não podiam mais esconder. Marcela estava ao seu lado, sua presença uma âncora em meio ao turbilhão emocional. O silêncio que se seguiu foi como uma faca cortando o ar, e os olhos do pai pareciam medir cada palavra, cada intenção. Ali, entre a coragem e a vulnerabilidade, o jovem aguardava a reação que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. A reação do pai foi um labirinto de emoções, seu rosto alternando entre o espanto e a contemplação. Ele se recostou na cadeira, parecendo absorver cada palavra. Vocês realmente acham que podem definir o que é amor? Ele questionou, sua voz baixa e firme. O jovem sentiu um frio na barriga, a resposta não era a que esperavam. O pai continuou, lembrando-os que o amor pode ser polêmico e complexo, algo que vai além das convenções sociais. Eu, mais do que ninguém, compreendo como o amor pode ser uma força poderosa e, por vezes, indomável. Porém, é preciso considerar as consequências de suas escolhas. As palavras ecoaram na mente do jovem, e ele percebeu que a busca por aceitação não vinha sem preço. Marcela, ao seu lado, escutava atentamente, o olhar de compreensão refletindo a intensidade do momento. O pai terminou sua reflexão com um suspiro profundo, ou seja, era possível entender a conexão deles, mas ponderava se o amor deles teria espaço em um mundo ainda repleto de julgamentos. Era uma visão provocativa, um convite à reflexão sobre o que realmente compunha a essência do amor, e assim, a conversa continuou, lançando sombras duras sobre as expectativas que tinham sobre a aceitação do futuro. Após a confissão, a vida do jovem e Marcela tomou um rumo complexo e desafiador. A desaprovação da sociedade o cercava como um manto pesado, e cada interação fora de casa parecia carregada de olhares inquisitivos. Eles se tornaram alvo de comentários sussurrados entre amigos e conhecidos, e a pressão externa começou a minar a alegria que encontraram juntos. O medo de serem descobertos nunca desapareceu, e em vez disso, se intensificou, tornando-se um cicatriz emocional que o seguia a cada passo. Em casa, as coisas também mudaram. O pai, embora compreensivo, estava em um duelo silencioso e frustrante, como se o espaço entre eles tivesse diminuído, e a conexão que antes era solene começou a parecer tensa e carregada. O jovem se questionava se realmente valeria a pena lutar por esse amor sob as sombras da desaprovação. Durante muitas noites, eles se encontraram em lugares onde a paixão poderia florescer sem o peso do mundo sobre os ombros, mas cada riso compartilhado parecia uma lembrança do que estavam perdendo no dia a dia. Essa luta interna gerou dúvidas que os seguiam, desafiando sua determinação de estar juntos. E enquanto caminhavam por esse mar de incertezas, um novo entendimento surgia: a força de se manter firme no amor poderia, de alguma forma, aliviar os desafios impostos por uma sociedade que não aceitava sua união. Apesar das adversidades, o jovem e Marcela decidiram enfrentar juntos os desafios que se apresentavam. A conexão que compartilhavam havia passado por muitos testes e agora, em meio a tantas provações, tornará-se mais forte do que nunca. Eles se apoiaram, compartilhando medos e sonhos, encontrando conforto nas sombras que antes pareciam opressivas. Cada toque, cada olhar trocado carregava agora uma nova história, uma história de resiliência e esperança. Eles refletiram sobre o que realmente importava: o amor que nutriram era genuíno e merecedor de uma nova chance. Era preciso rejeitar os sussurros da sociedade e cultivar aquilo que construíram tão previsivelmente. Nas pequenas e furtivas reuniões em lugares que amavam, perceberam que o amor verdadeiro é capaz de resistir a qualquer tempestade. A determinação crescia, e a paixão se tornava um manifesto contra as dificuldades. Com um novo entendimento sobre sua relação,
decidiram que, independentemente do que a sociedade dissesse, estavam prontos para acreditar em um futuro onde o amor deles poderia florescer, mesmo diante das adversidades. Cada passo juntos tornava-se um símbolo de coragem, e a vida prometia ser uma aventura repleta de descobertas e grande intensidade. A história nos ensina que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, mas que também exige coragem e honestidade para enfrentar as consequências que vêm com ele. Às vezes, é preciso confrontar a moralidade e o desejo de aceitar o amor em suas várias formas, mesmo quando a sociedade não está pronta para isso. Qual história de amor intensa e complexa você gostaria de ouvir a seguir? Compartilhe nos comentários suas sugestões e vamos explorar juntos. Você se permitiria viver um amor considerado proibido? Quais seriam os limites entre o amor e a moralidade em sua vida? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro do próximo vídeo, onde iremos explorar mais histórias emocionantes sobre amor e dilemas da vida.